Irmãos, vamos então agora ao momento da pregação da palavra de Deus, e para isso nós vamos retornar ao primeiro livro dos Reis. Vamos então abrir nossas Bíblias, irmãos, por favor. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis e vá até o capítulo 4. Nós estamos pregando aos domingos, no culto vespertino, no culto da noite, no primeiro livro dos Reis. E nós continuamos no capítulo de número 4, agora caminhando para o seu fim. Nós veremos o restante do capítulo 4, que nos fala sobre o reino de Israel e o rei dele, que era Salomão. 1 Reis, capítulo 4, 22 a 34. É a nossa leitura para a pregação da palavra do Senhor. Lembrando sempre, irmãos, que quando a palavra de Deus é lida, Deus está falando conosco. Agora nós vamos ouvir a voz do Deus e Rei de toda a terra, de todo o universo, o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. 1 Reis 4, 22 a 34, vejamos o que o nosso Deus nos diz aqui. Ele diz assim: Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, nós estamos diante de um texto que nos aponta como sombra para o Rei Jesus e o seu reino eterno. Faça-nos então, ó Pai, segundo a tua graça, ver Cristo no texto, ó Deus, e o seu reino ao qual pertencemos, o reino de paz eterna, de fartura maravilhosa, de extensão ilimitada. Ó Deus, abençoa-nos enquanto ouvimos a tua palavra pregada. Assim nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, contando com o auxílio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no final do século XVIII e meados do século XIX,
Havia um pintor americano chamado Edward Weeks. Este pintor tem como um dos mais famosos quadros por ele pintado, o quadro intitulado O Reino Pacífico. Neste quadro é possível, nós vemos, nesta pintura é possível ver uma série de animais selvagens pintados por Weeks, e no meio desses animais, crianças. E essas crianças, com esses animais selvagens, estão ali a abraçá-los pacificamente. Até na pintura deste quadro, O Reino Pacífico, uma das crianças pintadas por Weeks, que tem o braço sobre um leão. No entanto, ao passar dos anos, os especialistas na arte da pintura começaram a perceber uma mudança estranha nos quadros de Weeks. Eles começaram a perceber que os animais não tinham expressões mais pacíficas e que não havia mais crianças no meio deles. Posteriormente, Weeks confessou que foi perdendo a sua esperança na humanidade, que ele ansiava por um reino pacífico, mas o que ele via ao redor dele era muito longe disso. E isso influenciou Tayane, o influenciou em suas pinturas, em seus quadros futuros. Quanto mais nós vivemos, mais parece que o Weeks tem razão. Nós vivemos num reino dos homens onde não há paz. Nações estão em guerra, não é verdade? Há um pouco mais de tempo, a Ucrânia com a Rússia, e agora recentemente, Israel contra os palestinos do grupo Hamas. Nações em guerra, igrejas divididas, famílias que desmoronam, crianças que morrem vítimas de violência. O pecado criou tanta perturbação na paz que se tornou difícil e às vezes impossível viver em harmonia com Deus, com a natureza, uns com os outros e conosco mesmo. Com todos esses horrores que vemos ao nosso redor, nós testemunhamos um mundo caído. E todos os problemas que temos em nossos relacionamentos nos fazem dificilmente acreditar que em algum momento futuro haverá paz na terra. Todavia, meus irmãos, Júlia, Leandro, Mateus querido, Patrick, todavia nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela palavra de Deus, pelo que Ele diz e promete. Deus diz em sua palavra que haverá sim paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, e haverá paz eterna no reino vindouro do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Deus prometeu ao próprio Cristo e aos seus súditos, quando disse por meio do profeta Isaías, quando lemos, que se aumente o seu governo, o governo do Messias, e venha paz sem fim, amém, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Amém. Anjos fizeram a mesma promessa na noite em que Cristo nasceu. Eles cantaram aos pastores que guardavam os rebanhos: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Lucas 2,14. Um reino de paz é uma das promessas do Deus que não pode mentir. Um reino que não veio ainda em sua plenitude, mas que certamente virá, como Deus prometeu, na segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, nós aguardamos este reino. Embora nós não o vemos aqui, nós já somos súditos deste reino que tem o Rei Jesus Cristo. Nós já experimentamos das graças deste reino agora, ainda que cercados por lutas, provações, lamentos e tristezas. E um bom lugar na Bíblia
para que nós vislumbremos esse reino futuro, é nesse texto que nós lemos, que está em 1 Reis, capítulo 4, de 22 a 34. Aqui nos fala o texto de um reino próspero, de um reino pacífico, sobre o comando, domínio de Salomão, filho de Davi. Esse reino aqui é um símbolo de realidades espirituais que virão e podemos ter certeza de que assim acontecerá. Charles Spurgeon, o grande pastor reformado batista, disse, abre aspas, o reino de Israel, sob o domínio de Salomão, foi um belo exemplo, ainda que limitado, do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês se lembram que nos tempos de Davi, pai de Salomão, o reino não gozou de paz, como gozou no período sob o domínio de Salomão. No período de Davi, Kátia, houve muitas guerras. Davi teve que guerrear muitas vezes, não é verdade, Emily? Nós lembramos disso, Rafaela? Que Davi teve que guerrear muitas vezes. Você se lembra lá da batalha dele contra Golias, por exemplo? Então Davi teve que estabelecer o reino através de lutas e batalhas sem descanso. Mas Salomão gozou dos frutos das batalhas vencidas por seu pai, através de paz sobre o seu reino. É interessante que essas duas etapas do reino de Israel falam da nossa vida cristã também. Agora nós estamos debaixo, por assim dizer, do reino de Davi. Por assim dizer. Por quê? Porque nós estamos lutando. Nós estamos em luta agora. Contra a carne, contra o diabo e contra este mundo. Nós estamos então como se, por assim dizer, Nathalie, sob o governo no período de Davi. A igreja está em luta agora, certo? Mas virá o tempo em que nós estaremos debaixo do governo do maior Salomão, que é Jesus Cristo. Haverá o tempo em que nós nos assentaremos debaixo da videira e da figueira e descansaremos para sempre. É disso que esse texto fala. Ele aponta, Gabriela, para o reino vindouro de Cristo. E ainda que limitado, o reino de Salomão nos dá um vislumbre do que nós podemos esperar. Há 4 aspectos aqui nesse texto, que nós lemos, que nos remetem ao reino futuro de Cristo. Eu vou listar eles aqui, tá bom? E vamos ver com calma cada um deles. O primeiro é que no reino futuro de Cristo, haverá fartura da mesa do rei. No texto aqui, o texto vai mostrar que há fartura na mesa do rei Salomão. Que ele está no governo de um rei que tem fartura. Mas também há a extensão do domínio do rei. Ele, aqui no texto, Salomão governa sobre todo Israel. E os egípcios, os sírios, os persas estão debaixo do governo dele. Então mostra a extensão. No reino de Cristo, a extensão será maior ainda. Terceiro, o texto nos fala da paz dos súditos do rei. Os súditos do rei Salomão descansam em paz, como diz o texto. Estão tranquilos, confiantes. Haverá paz maior e eterna no reino de Cristo. E por fim, o texto nos fala da sabedoria do rei Salomão, que os povos da terra iam até Jerusalém ouvi-lo por causa da sua sabedoria. Ele tinha fama internacional. Mas Jesus é muito mais sábio, incomparavelmente, que Salomão. Aliás, a sabedoria de Salomão, quem lhe deu foi o próprio Cristo. Foi o próprio Deus que lhe deu a sabedoria. Então ele é maior, Jesus Cristo, nisso também. Então vejam aí, 4 aspectos do reino de Salomão que apontam para Cristo. A fartura da mesa do rei, a extensão do domínio do rei, a paz dos súditos do rei e a sabedoria do rei. Vamos ao primeiro? A fartura da mesa do rei. Olha aí, acompanhe comigo o versículo 22, 23. Olha aí. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços, né? E as aves cevadas. Irmãos, nós vimos aqui que para manter um grande reino,
Salomão possui um grande reino. Tanto que ele pede sabedoria a Deus, nós vimos isso anteriormente, quando ele faz a oração de sabedoria a Deus, ele diz, porque este povo é muito numeroso, eu não sei governar, não preciso de sabedoria. Irmãos, uma vez que o povo é muito numeroso, é uma multidão debaixo do governo de Salomão, ele precisa de recursos. Ele precisa, por exemplo, cuidar e dar comida à casa real. E a casa real não é só a família dele. A casa real são os ministros dele, os seus familiares, os estrangeiros, as autoridades estrangeiras que iam em Jerusalém e levavam sua comitiva e ficavam um tempo lá, também tinham que ser alimentados por Salomão. Então era muita boca, por assim dizer, para alimentar. E é daí que nós vemos essa fartura toda aqui. Olha aí o versículo 22. Era, pois, o provimento diário 30 coros. O coro, meus irmãos, era uma medida da época. Um coro equivalia a 450 litros. Tá? Então era a medida da época aqui. Aqui você tem 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Tá? Então era muita coisa só para o suprimento da família real e daqueles que dependiam da realeza. Você se lembra, por exemplo, que a família de Barzilai, lembra de Barzilai que nós vimos? Quando Davi diz assim, olha, que os descendentes de Barzilai, que me acudiu quando eu passava por angústia, comam da sua mesa, Salomão. A família de Barzilai é uma das famílias que Salomão sustentava também, só como exemplo. Então precisava de muita coisa, mas era de carne também que eles precisavam de carne. Olha aí o versículo 23. 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços. O corço é da família dos cervídeos. É o parente do cervo, do veado, ok? É da mesma família, os corços, tá? E aves cevadas são as aves gordas. Alguns teólogos até creem, os estudiosos, que eram o cuco. Sabe, o cuco parece um gaviãozinho, né? O cuco. É uma ave gordinha. Então, era uma ave de caça, uma ave que era caçada para ser comida, feita de alimento. Então, alguns achavam que essa ave gorda, que as aves cevadas eram os cucos, que também serviam de alimentação naquele tempo. Esses números aqui todos, a quantidade de carne aqui, de flor de farinha, é tudo números projetados para nos impressionar. Mais cedo nós aprenderemos que, ou melhor, mais cedo, ou seja, antes desse texto que nós temos diante de nós vimos que Salomão organizou seu reino em 12 distritos para que eles fornecessem, cada distrito, um mês do ano, o alimento para a mesa real. Então ele precisava de 12 distritos para suprir as necessidades do seu governo e daqueles que dependiam do seu governo, para de fato cumprir bem com o seu reinado, com o seu governo, para que nenhum dos seus passasse por necessidade. Agora, eu vou adiantar um pouco o nosso texto e nós vamos lá para o versículo 26 até o 28, porque eles também falam desse ponto primeiro, que é a fartura da mesa do rei, tá bom? Então por isso que eu vou adiantar, porque esses versículos lá no final estão dentro do assunto aqui desse tema da primeira parte, que é a fartura da mesa do rei. Olha só, versículo 26 a 28. Vamos ver juntos? Leiamos, me ajudem aí. Tinham também Salomão 40 mil... para os seus carros e todas os cavaleiros. Conheciam coisas diferentes, cada um do seu vez. Ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora. Então veja, a mesa, por assim dizer, do rei, a fartura do reino, devia ser muito grande. Porque, por exemplo, Salomão tinha muitos cavalos para sustentar. A cavalaria de Salomão, né, os cavalos, os carros, eram de fato necessários para que colocassem um aviso àqueles reinos que estavam submetidos a Salomão naquele instante, para que eles não se rebelassem. Então, ter essa quantidade de cavalos, que era o tanque de guerra da época, era um lembrete às nações vizinhas para não se rebelarem. Por isso Salomão tinha muitos cavalos. Agora, a gente tem que lembrar que também que isso era ao mesmo tempo que era necessário na política
né, internacional, para você dar um aviso a quem está do seu lado para não tentar nada, ao mesmo tempo era uma armadilha também. Tanto que em Deuteronômio, Deus diz ao rei, ao futuro rei, para que não aumente o número de seus cavalos. Porque em que sentido seria uma armadilha? Para que o rei não passasse a confiar na sua força bélica, na sua força militar e não mais em Deus. Olha o que Davi escreve, o pai de Salomão. Ele escreve assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Nós confiamos em Deus. Então veja, era necessário ter cavalos, obviamente. É necessário ter um exército. Mas a confiança última não podia estar depositada na força bélica, na força militar. Então isso aqui se tornou, de certa forma, uma armadilha para Salomão posteriormente. Ele vai confiar demais nisso. E Deus vai dizer que a queda de Jerusalém é por conta da confiança bélica que Israel, que Jerusalém tinha. Mas o ponto do texto não é esse. O ponto está falando da fartura, do mantimento que era providenciado para aqueles que dependiam do rei e aqueles que eram súditos do reino. Então veja aqui, irmãos. Tinha também Salomão, versículo 27, 40 mil cavalos e estrebarias para os seus carros e 12 mil cavaleiros. Olha a abundância. Forneciam, pois, os intendentes, aqueles governadores sobre os 12 distritos que Salomão tinha estabelecido, cada um ao seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Então havia fartura, porque 12 distritos, cada um ao seu mês decidido, supriam a mesa do rei, que cuidava disso tudo. E coisa nenhuma deixava faltar para o lugar onde estivesse. Aí, versículo 28, também levavam a cevada e a palha. Cevada e a palha era a mistura da comida, por assim dizer, dos cavalos. Se misturava o grão da cevada com palha e era o alimento, né, dos cavalos. E aqui diz, para os cavalos era esta comida de cevada e palha e os ginetes. A palavra ginete pode significar duas coisas. Aqui no texto significa o cavalo nobre, o corcel. O cavalo de raça, é o ginete. Mas também pode significar quem monta o cavalo. Então, dependendo do contexto, pode significar o cavaleiro. O ginete é o cavaleiro. As corridas de cavalo, geralmente os que montam são chamados ginetes. Mas aqui no caso, é a ideia de corcel, um cavalo de raça. Então, Salomão não tinha só cavalos. Eles tinham os melhores cavalos, ok? Os cavalos de raça. Então veja só, irmãos, como é que nós entendemos isso para nós? O que isso tem a ver conosco e com o reino de Cristo? Essa fartura da mesa de Salomão. Olha só, Salomão desfrutava de algo que cada monarca de respeito deve ter. Uma mesa digna de um rei. Irmãos, reis não se tornam famosos pela frugalidade. Imagine, Débora, que você fosse convidada para comer na casa de um rei, no palácio de um rei, e chegasse lá e tivesse um pão com ovo. Você ia falar, que rei é esse? Os reis não são conhecidos por frugalidade, por economia. Os reis são conhecidos por fartura. Você espera que tenha um banquete digno de rei, ok? Irmãos, assim é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei da fartura maior e melhor. Os profetas prometeram que Cristo daria um banquete aos seus. Olha, eu vou ler para vocês o que diz Isaías. O Senhor dará neste monte a todos os povos. Salomão deu só ao povo dele. E alguns de outros povos. Mas olha o que foi prometido sobre Jesus. Então o Senhor dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, os melhores vinhos. A ideia aqui é que a fartura você encontrará em Cristo Jesus. Ele é maior do que Salomão. Os profetas disseram que esse banquete seria oferecido gratuitamente a todos os pecadores e pobres, irmãos, e aqueles que passavam fome. Você lembra da parábola que Jesus contou? De que um senhor enviou o seu servo a chamar os convidados para o banquete, lembra-se? Aí ele pegou a lista com o nome dos convidados, Marcelo e Elian, e Pedro Lúcio, e saiu para convidar aqueles que estavam na lista. Mas os convidados da lista, cada um deles dava uma desculpa que não podia ir. Olha, eu estou atarefado, eu tenho problemas para resolver, e eles foram
se excluindo do banquete. E então o enviado do Senhor voltou a ele e diz: olha, ninguém quis vir daqueles que estavam registrados na lista. Aí o Senhor diz: então saia pelas ruas e chame os necessitados, os mendigos, os desprezados, chame-os, porque a minha mesa não ficará vazia. E então o servo saiu pelos caminhos e pelos atalhos, a obrigar a todos que entrassem para que a casa ficasse cheia. Lucas 14, 21 a 23 é onde encontramos essa parábola. Veja, meus irmãos, a mesa do Senhor Jesus Cristo é oferecida sem acepção de pessoas. Come-se dela todos. Bebe-se dela todos. O Senhor Jesus Cristo, ele deu de alimento o pão, tendo ele multiplicado os pães, como nós vimos. Os peixes, a gente viu isso no Evangelho de João, aos domingos de manhã, que ele tem a fartura com ele, é maior do que Salomão. De alguns pãezinhos, ele deu de comer à multidão, e de alguns peixinhos, ele alimentou aquele grande povo. Ele é muito maior do que Salomão, porque ele tem sobre o seu governo todas as coisas. Ele pode prover milagrosamente tudo. Ele não precisa de intendentes, como Salomão precisava. Que cada mês, cada intendente trazia os recursos para aquela mesa que seria farta. Jesus Cristo não precisa. Ele é dono de tudo. Ele é Senhor de tudo. Ele deu pão aos pobres. Ele alimentou os necessitados. Mas ele fez mais do que isso. Se ele fizesse isso, nós íamos para o inferno. Se ele só nos desse o pão que nós comemos, ele nos dá. O pão de manhã que nós comemos, ele que nos dá. Ele nos desse de beber algum suco, alguma água, isso ainda assim não nos salvaria do inferno. Ele nos alimentou com algo muito mais precioso e incomparável. Ele deu a sua vida como alimento para a nossa alma. Ele derramou o seu sangue e nos deu de beber, por assim dizer, este sangue precioso. E ele partiu a sua carne. E ele diz que o verdadeiro pão é a sua carne. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A comida que Salomão deu aos seus súditos não pôde livrá-los do pecado, não podia levá-los ao céu. Mas a comida que Cristo dá é a comida que leva à vida eterna. É a própria vida dele, que ele dá em benefício do seu povo. Como é superior o Rei Jesus Cristo. Os homens trabalham por comida, não é verdade? Por uma mesa farta, por ter uma mesa cheia para dar aos seus filhos, não é verdade? Mas quantos filhos comem do melhor e mesmo assim se revoltam contra os seus pais? Quantos filhos têm dinheiro para ir nos restaurantes mais caros? Quantos casais têm condições de visitar os restaurantes mais famosos, mas vivem em pé de guerra? Não se sustentam, porque não possuem o alimento que importa. Lembra do que Cristo disse aos homens que procuravam para comer do pão que ele havia multiplicado? Vocês me procuram por causa do pão que eu multipliquei. Trabalhai antes pelo pão que vem do céu. O pão que vem do céu é que vai salvar vocês. Às vezes eu e você podemos não comer no melhor restaurante. Às vezes eu e você não podemos comer das comidas mais refinadas, dos chefes mais famosos. Mas nós nos alimentamos de algo incomparavelmente superior. Nós nos alimentamos de Cristo Jesus. E essa comida que ele nos dá, que é a sua carne e o seu corpo, é verdadeira comida e verdadeira bebida. E nós viveremos eternamente. Porque ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o banquete da alma. Esse é o banquete sem igual. Não há banquete como esse. Não há banquete como esse. Mas o segundo ponto do reino de Salomão que nos aponta para Cristo é a extensão do seu domínio. Se a fartura da sua mesa, Salomão fala de Cristo, a extensão do seu domínio também dá um vislumbre do que será a extensão do reino de Cristo. Vamos ver o texto? Olha aí o versículo de número 24. Leiam comigo, por favor, irmãos.
porque dominava sobre todos os reis aqui do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o território. Então essa primeira parte do versículo 24 fala da extensão do reino diácono Fabiano de Salomão. Aliás, o reino de Israel nunca foi maior em sua extensão do que no reino de Salomão. Então o ápice da extensão do domínio territorial de Israel foi nesta época de Salomão. E aqui diz o Deus que a região sobre a qual Salomão governava ia daquém do Eufrates, que ficava ao norte, pensando em Jerusalém, ficava ao extremo norte, até Gaza. Bom, Gaza, eu acho que não precisa nem você aí lembrar muito na sua mente, porque o que nós temos mais visto esses dias é o mapa ali do território da Palestina, que significa Filistia. Eles fizeram questão de trocar o nome, né? E ali na região da Palestina está a faixa de Gaza, pequenininha, onde os palestinos ali dominam, já fora de Israel, domínio sobre Israel, mas Israel vai procurar a paz com os palestinos, cedeu o território de Gaza a eles, mas eles, como nós vemos, não estão muito contentes com isso, né? Pelo menos os desses grupos terroristas, né? Eles querem mais, eles querem Jerusalém para eles, né? Eles querem o fim dos judeus. E nós já vimos hoje de manhã, só para lembrarmos, que isso não tem nada a ver com o povo escolhido de Deus. Nós vimos pela manhã, certo? Mas tem a ver com a guerra, que de um lado é justa e de outro lado é injusta, ok? Mas veja lá, ali então a ideia de reino aqui é do norte até o sul, lá do Eufrates até Gaza. Então o território é todo sob o domínio, ou debaixo do domínio de Salomão. Irmãos, esta realidade que experimentou Salomão foi por conta de uma promessa que Deus fez a Abraão. Lembre, irmãos, que tudo que nós conquistamos em vida é por causa da graça de Deus. É por causa da graça de Deus que te dá inteligência para trabalhar, saúde para trabalhar. Mas é a graça de Deus que nos sustenta. Então, tudo que temos vem da mão, Diácono Marcos, do bom Deus. É de Deus que vem tudo que temos. Como Salomão chegou a tudo o que ele tinha? Por causa da bênção de Deus. Por causa da promessa de Deus. Olha o que Deus disse a Abraão. Eu vou ler para vocês. Deus disse a Abraão: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, sul de Jerusalém, até o grande rio do Eufrates, norte extremo, com referência a Jerusalém. Então Deus prometeu, do sul ao norte, eu vos darei esta terra. Eu darei a Abraão, a sua descendência, esta terra. Gênesis 15, 18. Então, essa extensão do reino de Salomão, sim, meus irmãos, foi porque ele trabalhou, foi porque o pai lutou, lembram-se o pai lutando Davi? Foi porque ele buscou sabedoria de administração, é óbvio, isso tudo faz parte, mas acima de tudo o que está acontecendo é o cumprimento da bênção de Deus. É mais do que o esforço de Salomão, é o esforço de Salomão debaixo da bênção de Deus, das promessas de Deus. Irmãos, o governo de Cristo tem extensão do seu domínio incomparável ao que tinha Salomão. Salomão, ele reinava numa parte da terra que hoje, por exemplo, os seus descendentes, os israelenses, estão lá lutando para ver se mantém a todo custo aquela parte, brigando por um pedaço de terra. Que nem mais é apenas os descendentes de Salomão. Jesus Cristo tem uma promessa melhor. Ele tem um reino melhor. A extensão é incomparavelmente superior. Há um contraste aqui evidente entre o reino de Salomão e o reino de Cristo. Enquanto Salomão reinava sobre um território limitado e cuidadosamente definido, Jesus reina como rei sobre todo o universo. Como Deus Criador, Jesus fez o universo. É por isso que o universo é dele. Diz o apóstolo Paulo: pois em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Jesus agora possui autoridade tanto nos céus
quanto na terra. Lembra de Mateus 28, 18? Toda autoridade me foi dada. Não é Israel que pede de terra, não. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou Senhor de tudo. Tudo que há nos céus e tudo que há na terra, eu sou o Senhor. É comparar Jesus Cristo com que rei? Nós olhamos para esses reis de hoje, esses opulentos reis. Quem são eles perto de Cristo? Como nós vemos no Salmo, sai-lhes o Espírito, eles tornam ao pó. Eles vão desfalecendo, como nós vamos. Esses homens ricos, que se ostentam, vão perdendo a força, vão ficando enrugados, vão morrendo como todos nós morreremos. Mas Cristo vive eternamente, o seu domínio é sobre tudo e sobre todos. Quem há de ser comparado a Ele? É este Rei em quem cremos e servimos e amamos. O seu governo é ilimitado. A extensão do seu domínio é incomparável. E é por isso, meus irmãos, que como igreja, mas o que isso tem a ver conosco? É por isso que como igreja nós devemos nos apropriar desta verdade que Cristo domina sobre tudo, sobre os céus e sobre a terra, e sermos corajosos como súdito desse Rei, aonde Ele nos colocou, em casa, na igreja, no trabalho, na vizinhança, e anunciarmos o domínio, o governo, a vontade desse Rei, porque Ele é Senhor de tudo. Lá na sua escola, sabe quem governa ali? Sabe quem é Senhor daqueles seus amigos, da sua classe, lá na sua escola? É Cristo. Cristo é o Senhor deles, no sentido de ser o soberano, ainda que eles o desprezem, ainda que eles o rejeitem, quem mantém a vida deles, ou com quem com um sopro pode terminar com a vida de todos eles, é Cristo. Ele é o Senhor daquele lugar, como é Senhor de todo lugar. Não há nada que não pertença a Ele. Por isso que você pode proclamá-lo e deve em todo lugar que você estiver, porque a extensão do reino dele é ilimitada. Não há lugar onde Cristo não possa colocar o dedo e dizer, isso aqui é meu. Isso deveria, meus irmãos, nos incentivar a pregar o Evangelho de Cristo com autoridade. Na nossa vizinhança, no nosso trabalho, porque tudo é de Cristo. A nossa sociedade pagã, ela quer tirar Cristo da equação. Há um esforço estatal de tirar a religião do debate público, da praça pública, da esfera pública. Não vem falar de Bíblia aqui. Vocês já viram? Vocês têm visto isso. E o pior é que nós temos aceitado essas coisas. Sabe o que eles estão dizendo? Que o rei não tem lugar ali. Como não tem? Ele é rei de tudo. Que o Estado não é laico. Na prática não, eles defendem o Estado laico, mas não é. Na prática, o Estado na prática deles é ateu. Ele não tem Deus. O Estado laico é aquele que não privilegia denominações religiosas, que não tem denominação religiosa preferencial. Esse é o Estado laico. Mas o Estado que diz que não pode se falar de cristianismo é um Estado ateu. Ele não é laico. E é isso que nós estamos vivendo. E nós estamos aceitando, irmãos, às vezes por medo. Nós aceitamos, nós nos calamos. Nós dizemos, Cristo não é Senhor aqui. Ele não tem nada a dizer sobre isso. Nessa esfera, Ele não tem o que dizer. Nós estamos enganados se nós pensamos assim. E nós precisamos recobrar o juízo, por assim dizer. Cristo é dono de tudo. E veja, proclamar a Cristo não é proclamar uma denominação específica. Não é proclamar uma religião específica. É proclamar a Ele em sua palavra, o seu evangelho. É aquilo que é a verdade, a sua vontade. E saber que Ele é Senhor de tudo deveria nos animar nesse sentido. Sabe por quê? Eu sei que eu e você às vezes temos medo com o que pode acontecer se nós falarmos. Eu sei disso. Mas se nós cremos que Ele é Senhor de tudo, Ele não pode nos guardar em toda circunstância e em todo lugar. Nós não cremos que Ele é Senhor de tudo? Então Ele está lá para nos guardar. Se o seu domínio é ilimitado, Ele estará lá no seu trabalho para te guardar. Quando você defender a sua fé,
quando você falar do poder de Cristo, quando você denunciar o pecado, Ele estará lá, porque Ele é Senhor de tudo. Viu como isso muda tudo? Isso muda tudo. O Senhor Jesus tem o seu governo ilimitado. A extensão do seu governo é sobre tudo e sobre todos. Que isso nos anime como igreja. Que isso nos anime como cidadãos do reino, como súditos, a falar de Cristo sem medo, porque Ele é Senhor de tudo. Ele está em todo lugar e nos guardará em toda e qualquer circunstância. Amém, meus irmãos. Queridos, vamos ao terceiro ponto aqui, sobre o qual também aponta no governo de Salomão para o governo de Cristo. O terceiro ponto é a paz dos súditos do rei. No final do versículo 24, nós vemos assim, olha só o final do versículo 24. E tinha paz por todo o derredor. E no versículo 25, vamos ler juntos? Olha o que está escrito. Judá e Israel habitavam cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua videira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Então havia paz por todo o derredor do reino de Salomão. Desse limite geográfico sobre o qual ele governava. Ok? E Judá e Israel, ou seja, todo o povo de Deus ali, o povo de Israel, habitavam tranquilos. A ideia de habitavam confiados é sem medo da guerra. Habitavam tranquilos. Cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Desde Dan até Berseba. Todos os dias, Salomão. Desde Dan até Berseba é novamente um conceito de desde o norte até o sul. Ou seja, em todo o canto do reino de Salomão havia paz. Havia tranquilidade. E o povo vivia sossegado. Essa é a ideia. Porque Dan é a última tribo ao norte. Se você pegar o mapa das tribos de Israel na época de Salomão, Dan é a tribo última do norte, lá no ponta lá do norte. Dan é a última tribo lá de cima. E Berseba fica no território da última tribo lá de baixo do sul, que é a tribo de Simeão, território de Simeão. Então, do norte ao sul, havia tranquilidade sobre toda a terra, sobre todo o governo e reino de Salomão. E a ideia de debaixo de videira e figueira é porque é próprio dos judeus, até o dia de hoje, em suas casas, terem essas duas plantas, porque elas, de fato, promovem uma sombra, suas folhas, principalmente a figueira, promove uma sombra com suas folhas grandes. Então, o judeu costuma descansar debaixo da figueira. Era o que Natanael estava fazendo, lembra? Lá em João 2, quando Jesus diz, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ele estava descansando, porque toda a casa do judeu tinha uma figueira para dar sombra, para livrar do sol. Então a ideia de descanso, de paz, de tranquilidade, de bonança. Esse era o reino de Salomão. Irmãos, Cristo é Senhor e Rei de uma paz superior. Porque Israel não está mais em paz. Os filhos de Abraão, da sua carne, do seu sangue, da sua etnia, não estão em paz. Parece que eles não dão tempo de estarem debaixo de uma figueira. O que nós lamentamos. Nós lamentamos. Ao mesmo tempo, vocês se lembram do que eles disseram quando Pilatos perguntou se deveria livrar o Cristo ou não? Vocês se lembram? O que o texto bíblico diz? Que eles responderam a Pilatos, as autoridades do povo, os representantes do povo, os cabeças federativos do povo, que eles disseram assim, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Você lembra disso? Os judeus disseram assim, se ele não for culpado como nós dizemos aqui, então que nós paguemos, nós e nossos filhos. Nós lamentamos o que está acontecendo, tanto do lado israelense quanto do lado palestino. Nós sabemos que o Hamas é o verdadeiro culpado. Mas tudo isso tem muito a ver com a rejeição do Cristo. Mas Cristo ainda continua salvando os verdadeiros israelenses. Os eleitos palestinos, Ele salvará, independente
da falta de paz, porque Ele é a nossa paz. Ele é uma paz superior. Ele pode dar uma paz mesmo nós estando em guerra. No mundo em guerra, nós podemos gozar agora da paz de Cristo, que excede todo o entendimento. E eu vos dou a minha paz. Não vos dou, disse Jesus, como o mundo dá. O mundo dá paz circunstancial. Quando tudo vai bem, quando a sua conta está cheia de dinheiro, quando você está com saúde, vai lá no médico, o seu check-up está ok. Quando tudo está bem, você tem paz. Só que a paz de Cristo não é esta paz. Embora isso que traz paz circunstancial vem de Cristo. Mas Ele dá uma paz maior do que isso. Quando tudo vai mal, Ele ainda assim nos dá paz. E esta paz vem da certeza que mesmo em provação, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, o bom pastor é comigo. Ele está ao meu lado. Ele me guardará em toda e qualquer situação. Esta paz incomparável que Salomão não poderia dar, que Cristo dá. Ele dá paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós pecadores, irmãos, temos paz com Deus. Como isso é possível? Em Cristo, Bárbara, isso é possível. Deus é seu amigo agora, meu irmão. Deus quer o seu bem agora. Embora você e eu sejamos pecadores. Embora eu e você não obedeçamos a Ele como deveríamos. Ele está ao nosso favor, está a nosso favor. Ele é nosso amigo. Ele é o nosso Deus. Ele é nossa companhia. Ele nos salvará como nos salvou até o fim. Por causa de Cristo. Nele nós temos paz com Deus. Mesmo pecadores, nós estamos em paz com Deus. Deus nos quer bem e opera para o nosso bem, mesmo sendo quem somos. Esta paz que Cristo dá. Ele dá, como eu disse, paz interior agora. A paz de Deus, diz Paulo, que excede todo o entendimento, guardará agora o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você, crente, é diagnosticado com uma enfermidade, você goza da paz interna. Da paz que a circunstância não dá, mas que Cristo dá. Aquela paz que sabe que ainda que você morra, você viverá eternamente. Não foi isso que Ele prometeu? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta paz que excede a circunstância. É essa paz que quando você discute com um parente seu que não é crente, tentando convencê-lo da fé em Cristo Jesus, da necessidade de entregar a sua vida a Cristo, ele se revolta contra você, ele fala mal de você aos outros parentes, ele para de falar com você, você está em paz ao mesmo tempo, porque você sabe que aquele do qual depende a sua vida está ao seu lado, e ele é tudo o que importa. Porque ainda que o mundo se levante contra você, contigo está aquele que é mais poderoso do que o mundo inteiro. E você goza de paz interna. Agora. Mas por fim, Cristo, nesse assunto de paz, o reino dele é o reino da paz, ele é o rei da paz, ele dá paz eterna. Veja, ele traz paz com Deus, ele traz paz interna e ele traz paz eterna. Jesus Cristo diz assim, quando eu for, ele dizendo aos seus discípulos da partida dele, quando eu for, eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Lá no reino de Salomão, o lugar dos judeus era uma figueira. É debaixo de uma figueira e debaixo de uma videira. No reino de Cristo, é um quarto no reino eterno celestial. A palavra, eu vou preparar um lugar para vocês, o termo lá no grego é quarto. Na casa de meu pai, há muitos quartos. Eu vou preparar um para você. Eu estou indo preparar um para você. Nós temos um quarto no palácio de Cristo Jesus. E lá nós teremos paz eterna. Paz para sempre. Mais um pouco, Emily. Mais um pouco, Isabela. Só mais um pouco. E nós teremos paz eterna. Esperemos. Não nos desesperemos. Esperemos mais um pouco e virá o Salvador.
e nós teremos paz eterna. Mais um pouco. Esperemos mais um pouco. E Ele virá e nos dará da sua paz e um lugar de paz eterna. Por fim, veja lá, só para a gente recapitular. Nós vimos a fartura da mesa do rei, que Cristo dá uma fartura superior, um alimento superior, que conduz à vida eterna, que é a sua carne e o seu sangue, o seu sacrifício por nós. Nós vimos também, irmão, junto disso, que de fato o reino de Salomão tinha uma extensão limitada. O de Cristo tem uma extensão ilimitada. Ele é Senhor dos céus e da terra, domina sobre tudo e sobre todos. Nós acabamos de ver que no reino de Salomão os seus súditos tinham paz, mas era circunstancial. A paz de Cristo excede todo entendimento. É paz com Deus, paz interna pelo seu Espírito e paz eterna. E por fim, nós vemos aqui a sabedoria do rei Salomão, que aponta para aquele que tem sabedoria incomparável, que é Jesus Cristo. Olha só, versículo de número 29, irmãos, até o versículo de número 34, e nós terminamos. Acompanhe comigo aí, 29 e 34. Vamos fazer o seguinte, eu leio os versículos ímpares, vocês leem os pares, do 29 até o 34, tá bom? Vamos fazer assim? Olha aí. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. É a sabedoria de Salomão, maior do que todos os orientes e toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviaram de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Irmãos, a sabedoria, toda a sabedoria vem de Deus. Até aquela do melhor cientista entre nós, que nem acredita em Deus, sabia? De onde vem a sabedoria do cientista que não acredita em Deus? De Deus. Aquém de Deus, nós não podemos conhecer nada verdadeiramente. É por isso que hoje está se discutindo, os homens sem Deus estão discutindo gênero. Se homem é homem, se mulher é mulher. A sabedoria do mundo. Discutir identidade de gênero. Que se homem é bicho, se homem pode ver como bicho, ele acha que é bicho, e está tudo normal. Essa é sabedoria sem Deus. Sem Deus, nenhum homem pode conhecer algo, qualquer coisa, verdadeiramente. Até mesmo o ímpio, quando ele conhece verdadeiramente, porque tem ímpios inteligentes, que observam a natureza, estudam e, ok? O fazem pela graça de Deus. Deus revela a eles, na graça comum, sabedoria, mas vem de Deus a sabedoria. O homem por si não pode conhecer nada verdadeiramente. Por isso, Deus também dotou a Salomão de sabedoria. É ele que dá. E diz aí, deu também, versículo 29, a Salomão sabedoria. Deus deu, não só isso, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. É legal que esses termos no hebraico, eles significam que Salomão tinha uma sabedoria, uma inteligência prática. Eu admiro pessoas que têm uma inteligência prática. Porque às vezes nós vemos pessoas que têm inteligência teórica, ou seja, eles sabem muitas coisas, mas não conseguem dizer o que tem que ser feito. Nós precisamos de fazer algo. O que tem que ser feito? Aí a pessoa fica loucubrando ali, pensando, filosofando e não sai do lugar. Mas a sabedoria de Salomão era a sabedoria prática. Ele conseguia pegar aquilo que Deus havia lhe revelado e colocar em prática. Lembra do caso das 2 prostitutas e dos 2 bebês? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos dividir, partiu o bebê. Aí a mãe dela disse, não, fica com ela, mas não pode... Aí Salomão, tá, aqui a mãe, aqui. Resolveu. Essa sabedoria para a vida que nós precisamos. Irmãos, eu falo isso porque hoje nós vamos viver um tempo em que as pessoas conhecem muita coisa, mas vivem pouco. As pessoas têm muito acesso à informação e vivem muito pouco.
Pense só na informação, por exemplo, com relação à doutrina reformada, que agora é o must, né? Agora, todo mundo é reformado agora. Todo mundo. E aí as pessoas ficam falando de teologia reformada, então, mas você olha a vida e que não tem prática, sabe? Não tem prática. A sabedoria que Deus visa é a sabedoria que leva à prática. A verdadeira sabedoria é aquela que dá condição a nós de agirmos nas esferas da vida, em casa, no trabalho, no colégio, na faculdade, na vizinhança, agimos para a glória de Deus. Isso é sabedoria que vem de Deus. E é aquela que Deus deu a Salomão. Vamos lá, olha só. Versículo de número 30. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Irmãos, a sabedoria dos egípcios é algo até hoje admirável. Pense as obras de artes egípcias. Pense como eles eram avançados na arte. Pense nas pirâmides do Egito. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ir ao Egito, contemplar as pirâmides, ainda hoje, com tanta tecnologia, ficam abismados. Então, o Egito sempre foi uma referência de sabedoria, mas Salomão era mais sábio do que todos os egípcios da sua época. Não havia ninguém comparado a ele. Essa é a ideia aqui. E aí veja versículo 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Israíta, e do que Emã, Calcol e Dada, filhos de Maol, e correu sua fama por todas as nações em redor. A ideia de que não havia homem no estrangeiro mais sábio do que Salomão, uma referência aos egípcios aqui, e não havia homem dentro de Israel mais sábio do que ele, que é o segundo versículo 31, que diz que ele era mais sábio do que Etã, Emã, Calcol e Darda. Tanto que Etã e Emã são os autores do Salmo 88 e 89. Então a ideia de que Salomão não possuía alguém para ser comparado a ele, tanto fora de Israel, quanto dentro. Ele era o mais sábio dentre os homens da sua época. Agora veja o versículo 32, que é a prova da sabedoria dele. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Nós temos preservados aqueles que foram inspirados. Nem tudo que Salomão escreveu foi inspirado. Mas tudo que Salomão escreveu que está na Bíblia é inspirado. Então nós temos conservado aquilo que foi inspirado, que Salomão escreveu, vindo também da sabedoria que Deus havia lhe dado. E obviamente da condução do Espírito, no caso dos textos que nós temos. Nós temos o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, e são maravilhosos, não? Provérbios é sabedoria para a vida. É aquele sábio que observa a vida, assim, observa a prática dos homens e diz assim, olha, filho, não faça como ele não, viu? Porque todo mundo que faz como essa pessoa fez ali, acaba do mesmo jeito. Aí ele olha para o outro lado, olha, filho, faça como aquele homem ali, olha. Todo mundo que faz aquilo ali acaba bem. Então é a sabedoria para a vida. É o sábio que está observando as coisas e tirando conclusões. Isso tudo, claro, com a inspiração divina, com o Espírito a conduzir. Então veja, nós temos essa riqueza registrada na palavra de Deus. Então você quer ser sábio para a vida? Leia Provérbios também. Provérbios diz a quem você deve se dar, a quem você não deve se dar, de quem você deve ser amigo, de quem você não deve ser amigo. E a gente sabe como a amizade prejudica, ou pode ser bênção. Então leia, que é a sabedoria de Deus por meio de Salomão, o homem mais sábio de sua época. E mais ainda, veja o versículo 33. Discorreu ele sobre todas as plantas, desde o cedro até que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. É interessante que Salomão era uma enciclopédia viva. Ele sabia de tudo. É claro que ele não sabia tudo, porque só Deus sabe tudo. Mas ele sabia de tudo, certamente com limite, mas sabia conversar sobre todas as coisas. E aqui diz que ele conhecia as plantas, e aí dá o exemplo do cedro, que é uma das maiores plantas e mais, das árvores, né, e mais firmes. Os cedros no Líbano são um exemplo de firmeza, né? Da firmeza dos cedros. Como também do isopo, que é um pequeno raminho que brota nos muros. Então, da árvore maior até a menor planta, ele conhecia. Dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes.
Nos provérbios você vê isso, né? Os animais, né? Ele tirando conclusões de sabedoria com animais. Ele fala lá, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele observa o caminho da formiga, o trabalho da formiga, carregando a folha, preparando para o inverno. Está observando aquilo e fala, olha, o preguiçoso tinha que ser assim. A formiga não tem um chefe, não tem ninguém lá na formiga, vamos formiga, vamos. Não tem ninguém ali, você não vê ninguém ali, né, com um chicote na formiga assim, né, vamos. A formiga faz, ela trabalha sem ter chefe. Aí Salomão olhou isso, pela sabedoria de Deus, e diz, olha, você também devia produzir sem ter alguém te cobrando. Você devia ser proativo. Tem filhos que os pais têm que ficar constantemente no pé deles. Vai ler, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Coitados. A Bíblia, o Salomão mesmo diz que assim como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos é o preguiçoso para quem manda ele. Já mandou em alguém preguiçoso? Nossa, gente. Que sofrimento é. Que sofrimento é. Meu pai teve trabalho comigo, com meu irmão, quando nós éramos novos. Teve muito esforço. Eu queria, se pudesse, voltar atrás. Mas Deus faz tudo muito bem. Mas eu queria ter sido menos preguiçoso. Eu podia ter ajudado muito mais meu pai, se eu fosse menos preguiçoso. Naquela época. Como é difícil, não? E Salomão estava certo, porque Deus é que inspirou ele. Então veja como ele é sábio, como ele falou de tudo, da formiga. O que isso nos ensina? Caminhando para o fim aqui, irmãos. O que isso nos diz, meus irmãos? Nos fala que se nós somos sábios, a exemplo de Salomão, nós devemos contemplar as maravilhas do reino de Deus. Deus criou todas as coisas. E Salomão era sábio em contemplar essas coisas. Ele olhava a formiga, ele cheirava a flor. Ele fazia essas coisas. Assim como o Senhor Jesus Cristo também fazia. Ele é maior do que Salomão na sua sabedoria. E ele contemplava a obra que ele mesmo criou e nos ensinava a partir dela. Lembra que ele disse? Considerai as aves do céu. Não trabalham, nem fiam. Contudo, o Pai sustenta elas. Olha os íris do campo. Nem Salomão, citou Salomão, nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como qualquer uma delas. Então confiem em vosso Pai Celestial, que cuida dos pássaros e das flores. Ele cuidará muito mais de vocês. Veja como Cristo também usou da natureza. Irmãos, nós estamos muito na era do celular, né? E veja, não sou contra o celular, não sou daquele... A gente deve ser também radical que não... Não, o celular ajuda muito. Tá? Mas a gente deixou de olhar e contemplar a criação, que mostra uma sabedoria muito maior do que a do celular. E vocês viram que eles tentam fazer um celular cada vez menor, né? A ideia é conseguir colocar, juntar tudo ali, mais tecnologia em coisas menores. Veja os insetos, os micro-organismos que Deus criou na sua complexidade. O menor organismo complexo. Coisas pequenas e complexas. A variedade dos insetos, as cores dos insetos. Deus pintou cada um. Eu, se eu fosse, ia pintar tudo de preto. Pintar tudo de preto, não liberava. Deus colocou todos em cores distintas, pintou cada... É a joaninha, gente, joaninha. Deus pintou de vermelho e colocou bolinhas pretas nela. Nosso Deus é maravilhoso. Como é rico nosso Deus. Como Ele é sábio, nosso Deus. Ele fez um peixe, vocês já viram esse peixe? Ele fez um peixe, meus irmãos, que tem uma lanterna na frente dele, assim. E tem uma luz na frente dele para guiar na escuridão. É horrível esse peixe. Esperamos nunca topar com um peixe desse. Horrível, horrível. Mas ele tem uma lâmpada na frente. O vagalume, gente. Você pega e escreve. Que sabedoria. Os morcegos, com o sonar deles. Cegos, mas que seguiam por uma sonda que serviu de base para submarinos. Sabia? Como Deus é incrível. Como sua sabedoria é maravilhosa. Quem é Salomão? Comparado ao Senhor Jesus Cristo, que é criador de todas as coisas. Foi Ele que fez essas coisas. A palavra, o verbo. Deus deu ordem e o verbo
fez e Cristo executou. Que sabedoria incomparável. Meus irmãos, todos nós precisamos, eu termino aqui, todos nós precisamos de sabedoria. Nós sabemos em quem encontrar. Cristo Jesus. Ele é a sabedoria de Deus. Olha o irmãos, olha o que Paulo escreve. Cristo, aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo é a reserva de todo conhecimento e sabedoria. Às vezes você tem passado o tempo lendo livros de filósofos pagãos. Filósofos não cristãos. Veja. Não quer dizer que uma leitura ou outra seja necessária, mas eles não podem fazer de você sábio como Cristo pode. Às vezes você tem deixado a Bíblia de lado e lido muitas outras literaturas, mas nenhuma delas lhe fará sábio para a vida. Só Cristo pode fazer, porque nele estão ocultos os tesouros de todo o conhecimento. Vá a Cristo, leia a sua palavra. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é aquele que pode tornar sábio para a vida. Portanto, meus irmãos, a fartura de Cristo é maior do que a de Salomão. A extensão do seu domínio, incomparável. A paz que ele dá excede todo o entendimento. E a sabedoria dele é tão maravilhosa e tão profunda, que é como o mar que nós temos diante de nós, infinito, para que nós sejamos, buscando a Cristo, sábios como Ele é, para a vida aqui e futuro. Que Deus abençoe. Amém, irmãos. Meus irmãos, vamos ficar de pé, por favor, e vamos terminar orando ao Senhor.